Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria do turismo. Para falar deste tema, está conosco o presidente da GJP Hotéis e Resorts e também presidente do conselho da CVC, Guilherme Paulos. Guilherme, é um grande prazer tê-lo aqui no Giro Business para falar da indústria do turismo. Você como presidente do conselho da CVC, uma empresa que hoje emprega diretamente mais de 1.200 pessoas e indiretamente mais de 4.000 pessoas. Mais de 8.000 pontos credenciados vendendo os pacotes de turismo da CVC, além das 740 unidades que vendem exclusivamente CVC. De fato, uma empresa que dita a regra do setor e que vem promovendo o desenvolvimento desse setor de forma organizada e sustentável. Mais uma vez, Guilherme Paulos, um prazer tê-lo aqui no Giro Business. Obrigado, Sérgio. É um prazer aqui estar contigo também para falar das nossas novidades do mundo do turismo. Guilherme, eu gostaria de abrir a nossa semana, esse bate-papo aqui no Giro Business, onde poderemos falar sobre a indústria de turismo, levando ao assinante do Band News alguns dados do setor, como o crescimento, números de empresas que constituem o segmento, entre outros. Para isso, eu vou chamar a reportagem que ilustra, para que a gente possa depois falar mais a respeito. O turismo movimenta 52 setores da economia e, segundo a World Travel and Tourism Council, no ano passado estima-se que a contribuição total do setor na economia brasileira foi de cerca de 378 bilhões e 600 milhões de reais, 6,2% a mais que em 2011. Essa contribuição cresce a cada ano. Até 2022, o valor à economia nacional deve chegar a 622 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo o último dado do Ministério do Turismo, no ano de 2011, o faturamento das empresas do setor de turismo foi de cerca de 60 bilhões de reais. O setor terminou o ano com 7,2 milhões de empregos gerados no país. Este número deve chegar a 9 milhões até a Copa do Mundo. Guilherme, realmente uma informação importante e uma indústria também muito importante, responsável pela movimentação de mais de 52 setores da economia. Uma indústria que representa algo em torno de 6,5% do PIB e que emprega, de fato, muita gente no país, dado o exemplo a CVC, que diretamente emprega 1.200 pessoas e indiretamente mais de 4.000 pessoas. Guilherme, analisando isoladamente o crescimento que esse setor tende a ter para os próximos anos, dados apontam que a indústria brasileira deverá crescer em torno de 5% ao ano, versus a média mundial, que é de 4% ao ano. O que vem promovendo o tamanho crescimento da indústria de turismo brasileira? Bom, Sérgio, o turismo no Brasil cresce, aliás, o turismo é uma das indústrias que mais cresce no mundo, né? E não poderia deixar de ser, principalmente num país de 200 milhões de habitantes. Se você tirar aqui, tem 50 milhões de pessoas que não têm condições de fazer viagem, você tem aí pelo menos metade disso. Então você tem um contingente muito grande. Se você contar que 75 milhões de pessoas têm condições de viajar internamente ou ir para o exterior, você vê que o potencial de crescimento é muito grande. E a indústria do turismo é muito nova, tanto que nós temos o Ministério do Turismo no Brasil somente há 12 anos. Agora, Guilherme, a indústria vem fazendo um bom trabalho. Eu pergunto isso principalmente quando a gente analisa números que ilustram a vinda de turistas estrangeiros para o Brasil. Em torno de 5,5 milhões no ano passado, versus, por exemplo, na França, 70 milhões, Estados Unidos, 62 milhões e na China, 55 milhões. Ao que se pode atribuir tamanha demanda reprimida de estrangeiros vindo para o país? É a própria abertura dos céus brasileiros, né? Se você tem um determinado voo, uma frequência de voos para a Europa, né, teria a mesma frequência de voos, a lei da reciprocidade. Então eu posso voar 10 vezes para lá, para fora, e eles podem vir 10 vezes para cá. O que está na mesa, tramitando principalmente para os céus norte-americanos, a presidente Dilma já liberou. Hoje, amanhã ou depois, acho que a partir de setembro, nós vamos ter a liberação total dos voos internacionais dos Estados Unidos, das companhias aéreas norte-americanas aqui para o Brasil. E assim, vice-versa, o Brasil para os Estados Unidos também. E a mesma coisa que vai acontecer para a Europa, mas isso está na mesa da presidente. Isso vai aumentar muito o fluxo de turistas, principalmente quando a gente tem 2 grandes eventos chegando no Brasil aí em 14 e 16. Guilherme, realmente uma informação importante, que é a eventual queda da reciprocidade imposta hoje pelo Ministério do Turismo, que abriria os céus e os aeroportos brasileiros para uma frequência maior, para um volume maior de turistas estrangeiros. Guilherme Paulos, presidente do Conselho da CVC, que continuará conosco durante toda a semana para falar da indústria de turismo e que amanhã pontualmente comentará sobre o turismo corporativo.